Graças a Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 6, diz assim a Palavra de Deus. No dia seguinte, a multidão estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele a qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram os pães, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barquinhos e foram para o outro lado, Cafarnaum. E achando-o do outro lado do mar, disse-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Aleluia, graças a Deus. Então aqui nós vemos uma história verídica no passado, em que Jesus, aleluia, fez um grande milagre. O Senhor tinha o costume de andar de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, levando o reino de Deus. E aquela multidão estava seguindo ele por 3 dias, e ele, olhando para a multidão, viu que muitos estavam ali com fome, percebeu isso. Então ele parou e pediu para os discípulos que mandassem todas aquelas pessoas sentarem na relva. E ali então o Senhor perguntou para eles como iria os alimentar, se eles tinham dinheiro para comprar pão. Mas o Senhor perguntou isso somente para experimentar, porque Jesus certamente já sabia o que ia fazer. E nós vemos então que os discípulos disseram que tinha somente 5 pães e 2 peixinhos. Então o Senhor, aleluia, orou, abençoou e deu graças a Deus. E aqueles pães e aqueles peixinhos foram multiplicados e alimentaram 5.000 pessoas. E nós vemos então que sobejaram 12 cestos, aleluia, glória a Deus, e o Senhor então mandou que os discípulos recolhessem tudo aquilo. E no decorrer da história, aleluia, nós vemos a multidão seguindo o Senhor, entrando num barco e partindo para o outro lado ao encontro do Senhor. E o Senhor falou abertamente para eles: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Infelizmente, nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas buscam ao Senhor Jesus por interesse de alguma coisa. E ele então deixa bem claro para essas pessoas, e o Senhor diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Louvado seja o Senhor. O ser humano não passa de uma combinação de moléculas que hoje estão vivas, mas depois de um tempo estarão mortas. Deus Pai colocou em Jesus, o Filho de Deus, o selo de aprovação eterna. Então, aqui vemos 3 pontos importantes nessa passagem. Primeiro, tudo o que fazemos nessa vida é passageiro. Segundo, existe uma vida eterna. Terceiro, a vida eterna é recebida do Filho de Deus, Jesus. É necessário crer nele.
A salvação é individual e totalmente pela graça de Deus. Louvado seja Deus. O Senhor não requer coisa alguma do homem, além de crer em Jesus. Faça isso, meu amigo e minha amiga, e terá a vida eterna. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.